Após declarações contundentes de oficiais militares sobre um possível ataque a São Petersburgo, a Polônia, movida por um misto de orgulho e desespero, começou a considerar o inimaginável: confrontar diretamente a Rússia. Essa superpotência militar, capaz de devastar países inteiros em questão de minutos, parecia estar fora do alcance da Polônia. No entanto, especialistas rapidamente alertaram que o país não possuía nem o poder bélico necessário, nem os recursos adequados, muito menos o apoio inabalável de seus aliados da OTAN para sustentar uma operação dessa envergadura. Falta capacidade militar, destacavam os analistas, desfazendo as ilusões de grandeza que o governo polonês tentava alimentar. Eles também enfatizavam que a Rússia, com sua avançada tecnologia de longo alcance, poderia aniquilar a Polônia sem sequer enviar um único soldado ao campo de batalha. A atitude firme e confiante de alguns líderes poloneses parecia mais uma tentativa de projetar força no cenário global do que uma estratégia viável. Essa confiança, embora exibida para tranquilizar a opinião pública interna, escondia uma insegurança crescente. Apesar de um general polonês ter mencionado um ataque contra a Rússia, observadores experientes trataram essa declaração com ceticismo. A Polônia parecia agir como se fosse uma potência global, mas a dura realidade mostrava que o país não tinha o poder militar necessário para sustentar tal posição. A ambição de Varsóvia de se tornar um escudo contra o avanço russo ignorava uma verdade simples das relações internacionais: bravatas não garantem apoio diplomático. O problema era ainda mais complexo do que uma mera limitação militar. A Polônia não apenas enfrentava desafios logísticos em seu próprio território, mas também lidava com a falta de apoio real de seus aliados internacionais, especialmente da OTAN. Esse isolamento crescente ameaçava afastar até mesmo os parceiros mais próximos, que começavam a enxergar Varsóvia como um ator imprudente no cenário geopolítico. O risco de alienar nações que poderiam contribuir com reforços e apoio logístico era evidente, especialmente em um momento em que o equilíbrio de forças na Europa Central estava delicado. Sem o respaldo estratégico e financeiro de grandes potências ocidentais, a Polônia se via em uma posição precária, tentando navegar sozinha em mares turbulentos. Além disso, as decisões impulsivas de seus líderes estavam levando Varsóvia a um confronto direto com a Rússia, um gigante militar que, embora momentaneamente discreto, não hesitaria em reagir a uma provocação de maneira rápida e decisiva. Esse comportamento errático levantava preocupações não apenas entre analistas militares, mas também entre seus próprios aliados, que começavam a questionar a capacidade de julgamento das autoridades polonesas. Enquanto o governo polonês acelerava iniciativas para reforçar suas defesas internas, a pergunta que pairava no ar era se essas medidas seriam suficientes para garantir a segurança do país diante de uma ameaça tão significativa. Apesar dos grandes esforços e investimentos pesados na aquisição de armamentos, especialistas levantavam dúvidas quanto à eficácia real dessas iniciativas. O apoio militar oferecido, principalmente pelos Estados Unidos, encontrava barreiras logísticas e restrições políticas, que limitavam a entrega e operacionalidade dos sistemas de defesa prometidos. Mesmo com a modernização de suas forças armadas, a Polônia não conseguia acompanhar o ritmo de Moscou, cujo poderio militar era incomparavelmente maior. A diferença entre os dois países, tanto em termos de capacidade de mobilização quanto em estoque de armamentos, tornava evidente que, mesmo com todos os recursos colocados à disposição, Varsóvia estava significativamente atrás. A Polônia estava em meio a um ambicioso plano de modernização, adquirindo centenas de mísseis e outros equipamentos de última geração. Contudo, apesar da importância dessas aquisições para a defesa nacional, elas pareciam insuficientes diante do gigantesco arsenal acumulado pela Rússia. Autoridades polonesas justificavam essas compras como uma tentativa de ganhar tempo e fortalecer sua posição defensiva, mas, na prática, os números simplesmente não eram suficientes para conter uma ofensiva russa em larga escala. Moscou possuía um arsenal de mísseis e sistemas de ataque de longo alcance que ultrapassavam em muito as capacidades recém-adquiridas pela Polônia. Com mais de 800 mísseis de longo alcance e diversas plataformas de lançamento modernas já em negociação, Varsóvia acreditava estar no caminho certo para se preparar para uma possível ofensiva.
Entretanto, análises mais profundas mostravam que essas aquisições, embora robustas, mal arranhavam a superfície do poder bélico da Rússia. As compras polonesas, que envolviam sistemas avançados como os HIMARS e outros sistemas ocidentais, enfrentavam desafios não só de logística, mas também de produção. O complexo industrial militar ocidental, mesmo com todos os seus recursos, não conseguiria atender a demanda da Polônia no curto prazo, deixando o país em uma posição vulnerável por mais tempo do que o previsto. Os analistas militares também chamavam a atenção para outra questão crítica. Mesmo com um aumento expressivo em seu poder de fogo, a Polônia jamais teria condições de igualar o vasto poderio russo. O arsenal russo era capaz de transformar qualquer conflito em uma situação desastrosa para Varsóvia em um período curtíssimo de tempo. A Rússia, com seu impressionante estoque de mísseis intercontinentais e táticas de guerra altamente refinadas, poderia obliterar cidades e instalações militares polonesas em questão de minutos, caso a tensão entre os países escalasse para um conflito aberto. Essa disparidade de poder tornava cada vez mais claro que as aspirações defensivas da Polônia, embora nobres, estavam muito aquém da realidade. Esse cenário hipotético ressaltava uma diferença significativa. Ao contrário da Ucrânia, que enfrentava a Rússia com o respaldo direto de diversas potências internacionais, a Polônia poderia não contar com o mesmo nível de apoio em uma guerra futura. A situação geopolítica havia mudado e Varsóvia se encontrava isolada em muitos aspectos. Se o governo polonês decidisse confrontar a Rússia diretamente, a resposta de Moscou seria rápida e devastadora, com consequências muito mais graves do que qualquer enfrentamento atual na Europa Oriental. A Rússia, com seu vasto território e armamento de última geração, não precisaria de uma invasão terrestre para neutralizar a Polônia. Suas armas de longo alcance, combinadas com precisão cirúrgica, permitiriam que Moscou eliminasse qualquer ameaça sem jamais pisar no solo polonês. Enquanto as tensões cresciam, a Polônia permanecia presa em uma situação de fragilidade estratégica. Suas iniciativas de defesa, embora ambiciosas, pareciam ineficazes diante da imensa disparidade de forças. O tempo estava contra Varsóvia e qualquer movimento errado poderia desencadear uma resposta devastadora, para a qual o país não estava preparado. O equilíbrio de poder na região estava em jogo e a Polônia, ao insistir em uma postura confrontacional, corria o risco de ser esmagada por uma Rússia que não demonstrava sinais de recuo. A ideia de que a Polônia pudesse se tornar o próximo palco de confronto com a Rússia parecia cada vez mais ilusória, longe de qualquer planejamento estratégico sólido. Em vez de construir uma defesa eficiente, Varsóvia tomava decisões imprudentes. A rivalidade histórica entre Polônia e Rússia, marcada por séculos de conflitos, trazia um peso adicional à atual tensão, exacerbada por modernas tecnologias bélicas. Especialistas já alertavam que o patriotismo polonês não seria suficiente para compensar a enorme disparidade de poder militar entre os dois países. Sem o apoio total de seus aliados, qualquer confronto direto com a Rússia traria consequências desastrosas. Moscou, com seu vasto arsenal e tecnologia avançada, poderia devastar a Polônia rapidamente, destruindo cidades e infraestrutura em minutos. Mesmo com novos acordos e aquisições militares, a Polônia não tinha os recursos para rivalizar com o poder russo. Comentários sobre um possível ataque a São Petersburgo foram vistos como tentativas de elevar a moral pública, em vez de um plano estratégico real. A cidade, fortemente defendida, reagiria de forma esmagadora a qualquer provocação. Apesar das tentativas de Varsóvia de se posicionar como um ator forte e relevante no tabuleiro geopolítico, o cenário que se desenhava era altamente arriscado e desfavorável para a Polônia. A Rússia, uma superpotência adormecida, agora estava voltando a mostrar suas garras, e a Polônia não possuía os meios adequados para resistir a essa ameaça crescente. Especialistas continuavam a alertar que, se a Polônia insistisse em seguir esse caminho, enfrentaria um adversário muito mais poderoso, para o qual não estaria preparada. As capacidades militares russas, prontas para serem utilizadas a qualquer momento, representavam um perigo constante, aguardando apenas a ocasião certa para serem ativadas.